Sou Hélio de Menezes Silva, na série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, instante 05. Nós já vimos 5 videoaulas. A 0 foi a introdução e motivação. A 1 foi sobre 1 João 5, de 1 a 13, onde nos é dito que Deus nos deu vida que dura para sempre. A 2 foi Mateus 7, 21 a 23, onde Cristo diz: nunca vos conheci. E vimos que isso equivale a Cristo ter dito que eles nunca tinham sido salvos. A 3 foi João 6, de 35 a 39, e vimos que creu implica ou equivale, quem creu equivale a nunca será lançado fora. E vontade do Pai equivale a nenhum que veio será perdido. Ninguém que veio a Cristo e nele creu jamais poderá ser perdido. E a 04 foi sobre João 5, 24 e 3, 18, e vimos que creu equivale à vida que dura para sempre, que também equivale a nunca pode ser condenado. Agora vamos começar o estudo 05, baseado em João 10, 28 a 30, 11, 25 a 26, e o assunto é vida para sempre, equivale a não pereça e equivale a ninguém arrebatará da mão de Deus. Então vamos ler, por favor, abra em João 10, 28 a 30 e vamos ler. Estou lendo da Bíblia LTT. E a vida que dura para sempre eu lhes dou, e seja que para o sempre, em nenhum tempo e modo pereçam elas, e ninguém as arrebatará para fora da minha mão. Então vou fazer uma adaptação e um resumo do comentário do Dr. Peter Ruckman sobre o Evangelho de João. Então ele analisa primeiro a parte A do versículo João 10, 28. E a vida que dura para sempre, eu lhes dou. Então, a vida que dura para sempre é um dom, um presente gratuito. Presente é algo dado gratuitamente, é algo dado pela graça, sem merecimento. Então, isso tem a equivalência completa a vários versículos nas epístolas do apóstolo Paulo, como em Romanos 6, 23, Efésios 2, 8 e Tito 3, 5. Romanos 6, 23 diz: porque os salários do pecado são morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que dura para sempre em Cristo Jesus, o Senhor nosso. E Efésios 2, 8 diz que porque por operação da graça sois aqueles tendo sido salvos por meio da fé. E isso não é proveniente dentro de vós mesmos, é dom de Deus. Então vimos aqui que em João, Cristo também está assegurando que a vida é um presente gratuito, é um dom da graça de Deus. Agora vamos analisar a parte B, a parte final de João 10, 28. Para o sempre, em nenhum tempo e modo pereçam elas. É estranho que tantos os ditos neo-evangélicos, ditos evangélicos, repetem exatamente coisas do catolicismo. Todo credo católico romano, todo credo, desde os séculos 5, 6, 7, até agora do século 21, todo credo diz de uma forma ou outra que eles podem perecer. Os Cavaleiros de Colombo, que são católicos romanos, em 1970, no livro This is the Catholic Church, na página 13, juram que não há, estou citando do livro deles, não há nada parecido com certeza absoluta de salvação durante essa vida. Vou repetir, eles dizem aqui que durante essa vida não há nada que se pareça com absoluta certeza de salvação. Então, esse é o ensino oficial dos católicos.
é lastimável que tantos ditos evangélicos estão caindo numa heresia católica. Os católicos, e esses que dizem, esses evangélicos que dizem que pedem a salvação, chamam Pedro de mentiroso, quanto a 1 Pedro 1, 4 a 5. Chamam Paulo de mentiroso, quanto a 2 Timóteo 1, 12, e chamam o apóstolo João de mentiroso, quanto a 1 João 5, 13. Porque esses versículos dizem o contrário do que eles estão ensinando. 1 Pedro diz: dentro do poder de Deus estáis sendo guardados, mediante a fé, para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, que os católicos dizem que foi o primeiro papa, mas a Bíblia não mostra nem sequer que ele foi a Roma, e ele nunca reivindicou nada que nenhum papa reivindica. Ele mesmo, o Papa católico, diz que dentro do poder de Deus estáis sendo guardados mediante a fé para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, no final: e tenho sido persuadido de que poderoso ele é, para o meu depósito que lhe confiei guardar para o propósito daquele dia. 1 João 5,3 nós já vimos, não precisa repetir, mas vou falar. A fim de que tenhais sabido que a vida que dura para sempre, vós tendes. Então, olha, ele escreveu a fim de que aqueles crentes pouco instruídos, em dúvida, soubessem, tivessem a certeza de que tinham a vida que dura para sempre. Ao contrário das doutrinas oficiais de cada católico romano, desde pelo menos antes o ano 500 depois de Cristo até o ano 2004, quando Ruckman escreveu, estou citando Ruckman, o que Jesus Cristo afirmou aqui em João 10, 28 é contrário a tudo da Igreja Católica, e é melhor identificar com o Deus Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, do que com as palavras de qualquer homem. E Cristo diz: ninguém as arrebatará para fora da minha mão. 10, 28c. Paulo acrescenta em Romanos 10, 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas tendo estado presentes, nem as coisas estando por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então, todos os papas ensinam que todos os cristãos, mesmo nascidos de novo, e ele ridiculariza essa expressão, mas usam. Então, todos os papas ensinam que todos os cristãos nascidos de novo podem morrer e ir para o inferno. Isso eu estou citando as exatas palavras dos Cavaleiros de Colombo no livro Does the Bible Contradict Itself? Página 42. Então, todos os papas ensinam que todos os crentes, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo crido em Jesus Cristo, mesmo tendo confessado o seu nome, podem a qualquer instante morrer e terminar no inferno. Mas, graças a Deus, que os homens dizem isso, mas Deus diz o contrário. João 10, 29 diz: ninguém pode arrebatá-las para fora da mão do meu Pai. Então, nem arrebata da mão de Jesus Cristo e nem arrebata da mão do Pai. Como poderia alguma pessoa arrebatar para fora da mão do Pai, uma vez que nós somos o corpo de Jesus Cristo? Jesus Cristo é a mão direita de Deus. Então, nós somos parte da mão de Deus. Viu? Efésios 5,30 diz: porque membros somos do corpo dele, ou seja, Jesus Cristo, provenientes de dentro da sua carne e dos seus ossos. 1 Coríntios 12, 27, vós, porém, sois o corpo do Cristo, e em particular, individualmente, sois membros provenientes de dentro disso. Então, nós somos parte
do corpo de Cristo, nós somos parte da mão de Deus. Viu? Então, os odiadores dessa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, retrucam sobre João 10:28. Bem, ele diz, é como se você, pela sua força, estivesse segurando a mão de Deus. Ele não vai tomar a iniciativa de abrir a mão dele, com o propósito de deixá-lo cair. Mas você, pobre, fraco, miserável era, a qualquer momento sempre pode enfraquecer e se soltar. Ou você pode até fazer a miséria de tomar a iniciativa de abrir a mão e se soltar dele. Olha, isso é um absurdo completo. Permita-me rememorar um episódio de 1979. Pastor Otonel Feliciano Mendes, um garoto pobre, crescido, cortando cana, raquítico, magrinho, baixinho, doente, asmático, na zona da mata, em Catene, na zona da mata de Pernambuco. Foi salvo de uma maneira maravilhosa. Já aos seus 30 anos, entregou a vida a Deus, fez o seminário, tornou-se um pastor batista e veio uma oferta, não sei de onde. Eu estava estudando no Canadá e veio uma oferta para ele participar de um congresso num país da África, acho que foi em Quênia. E depois veio outra oferta, ele foi me visitar no Canadá e foi fazer conferências, passou cerca de 3 meses fazendo conferências em igrejas batistas no meio oeste americano. Mas me passou lá comigo uma ou 2 semanas. Ora, havia lá, no meu prédio onde eu morava, um pastor luterano extremamente inteligente, o nome dele era Sfanta. Falava vários idiomas, era de origem de um país nórdico, falava, não lembro se era Noruega, não lembro bem. E tinha ido imigrado para o Canadá, falava um francês perfeitamente, que era do Canadá francês, falava inglês, falava hebraico, sabia grego, muito inteligente, estava fazendo pós-doutorado. E o sonho dele era até servir, ministrar lá na África, e até tinha um sonho, me confessou, de morrer pela causa de Cristo, ser um mártir pela causa de Cristo. Mas aquele homem não sentia que ele tinha certeza de salvação. E durante um ano eu tentava uma maneira de me aproximar dele e não conseguia. Mas chegou, era um verão quente, o verão é curto, mas é bem quente. E chegou lá e do lado de fora do prédio, muito calor, todos com muito calor, e eu apresentei Otonel pela primeira vez. Nós nos encontrávamos, eu e Otonel, encontrávamos aquele pastor luterano, e eu disse, traduzindo, eu disse, pastor, aqui o pastor Otonel, aqui é o pastor Sfanta aqui é o pastor Otonel. Otonel olhou para ele. Depois ele me disse, sentiu no coração um desejo de, Hélio, por favor, pergunta a ele se ele tem certeza de salvação, se ele é um salvo. Eu fiquei vermelho, envergonhado de perguntar a um pós-doutor, um pastor, eu era crente somente há um ano e alguns meses. Fiquei meio acanhado, mas tive que traduzir. O pastor também ficou vermelho, o pastor Sfanta, e disse, olha, por favor, responda a seu amigo brasileiro que eu sou um pastor. E o Tonel encheu os olhos de lágrima pela primeira vez. Só eu não perguntei isso. Pergunto se ele tem certeza que foi salvo eternamente pelo sangue de Jesus Cristo, que vai passar sua eternidade junto a ele. Eu traduzi, e então o Sfanta fez uma divagação, começou a falar da maldade do mundo e da necessidade, da fome que havia na África, das guerras, né? E depois levou alguns versículos
E fui traduzindo, o Otoniel explicando a ele. E no final, o Otoniel novamente encheu os olhos de lágrimas. Acocorou-se, agachou-se no chão e tomou uma pedra, como esse pequeno papelzinho aqui. E o Otoniel mandou que aquele pastor lesse essa passagem. Por favor, leia na sua Bíblia em inglês. Essa passagem onde Cristo diz: ninguém arrebatará da mão do meu Pai. E o Otoniel colocou aquela pedrinha na mão dele e fechou a mão e colocou a outra assim e disse: olha, faz de conta que essa pedrinha é você, Infanta. E aqui está a mão de Jesus Cristo, envolvida com a mão do Espírito Santo, envolvida com a mão de Deus. Não é você segurando a mão de Deus, é Deus lhe guardando na mão dele. Então foi a única vez que eu vi Infanta ser tocado. E vieram lágrimas a ele. Ele disse: é irônico que eu estou aqui gastando já muitos anos me preparando para ir pregar o Evangelho nos países subdesenvolvidos. E seu amigo Hélio vem aqui e ele que toca no meu coração. Eu não digo que eu me converti agora, mas eu vou ficar para sempre pensando nessas palavras que ele me disse. Então, amigo, é simples assim. O Cristo disse: o meu Pai que és tem dado a mim, maior do que todos é, e ninguém pode arrebatá-las para fora da mão de meu Pai. Mesmo se você algum dia quisesse e tentasse escapar para ir para o inferno, eu sei que isso é impossível. Ele não permitiria, porque se permitisse, ele teria mentido dando essa promessa, ou então teria sido vencido por você, que teria sido mais forte do que ele. Ele não vai deixar você escapar, mesmo que você quisesse. Mas você não vai querer e não vai permitir isso. Agora abre em João 11, versículos 25 e 26. Vamos começar vendo 25 e 26a. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está crendo para dentro de mim, ainda que morto, viverá. 26. E todo aquele que está vivendo e que está crendo para dentro de mim, em nenhum tempo e modo morra ele para o sempre. Em nenhum tempo e modo morra ele para o sempre. Esse é um versículo poderosíssimo para aqueles que tentam distorcer a definição de vida que dura para sempre. Esse versículo claramente mostra que a vida que Jesus dá ao que crê nele é uma vida que dura eternamente, perpetuamente, para todo sempre. Os falsos crentes na Bíblia dizem que creem na existência de Deus, mas não creem em cada palavra da Bíblia. E os que são mais revoltados contra essa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, dirão: bem, Hélio, a vida eterna, o que dura para sempre, significa não que ela vai durar eternamente para sempre. Não fala de tempo. Deus está falando de qualidade da vida atual. Eterno deve ser entendido como um tipo de vida superior, mesmo que seja temporário. Eterno deve ser considerado como um estilo de vida superior. Eu fico estupefacto com tamanha tolice e respondo com uma pergunta: ué, mas que tal a infalível afirmativa do próprio Deus Filho, que diz: sem nenhum tempo e modo morra ele para o sempre. João 11, 26. Esse versículo prova que a expressão vida eterna, vida que dura para sempre, na Bíblia,
fala de infinita quantidade de séculos de vida, não só de qualidade. Vida que dura para sempre é o exato equivalente a nunca, jamais, em tempo algum, morrer para todo sempre. Que prova esse versículo? Que Deus, ao dar a salvação, Ele aguarda e garante, é o penhor e o selo, e Ele é incapaz de ser tomada, perdida ou abandonada. Agora vamos analisar uma palavra, que em português é chamado íons. Nos livros e dicionários, os gregos antigos, mesmo diante do cristianismo, e mesmo hoje, os gregos lá na Grécia, lá, e até mesmo os evolucionistas e outros não crentes, sempre dão a íon o sentido de a mais não primeiro. Eu não sei como pronunciar nem em português, vou chamar éon. Éon tem o sentido no dicionário, primeiro, a mais longa das divisões do tempo geológico, mesmo dos evolucionistas. Por exemplo, um certo site supõe que um íon ou éon proteozoico durou em torno de 1,6 bilhões de anos. Isso está no site fossilsfactsandfinds.clockoferas.html. Então esse site, examinando, é de um descrente, mas examinando o registro de fósseis e a teoria das idades da Terra, atribui que um éon proteozoico foi exatamente em torno de 1,6 bilhões de anos. Outra definição dos dicionários, e que era usada pelos gregos de todos os séculos, inclusive de antes de Cristo e durante o tempo de escrita do Novo Testamento, é um período de tempo tão longo que quem está usando a palavra não pode contar ou determinar com nenhuma exatidão, ou mesmo imaginar, não pode nem conceber. Entendeu? Ainda hoje é usada assim. Veja a frase que eu hoje, 17 de julho de 2019, pesquisei, né, em livros na internet, nos escritos de evolucionistas e de descrentes, e encontrei frases como essa. Durante éons, o bater das ondas destruiu a linha costeira. Está significando um período de tempo absurdamente grande que é incapaz de ser imaginado. As ondas foram destruindo as rochas, a terra, e mudou a linha costeira. Não sei, não lembro, o autor está falando de algum país, algum local no país, e dizendo que as ondas, durante milhões e milhões ou bilhões de anos, foram comendo a areia e a pedra da praia. Então está usando num período de tempo absurdamente grande. Outro livro diz: éons se passaram antes que a vida surgisse na Terra. Ele, como evolucionista, está supondo que bilhões de anos se passaram na existência do universo, ou trilhões, não sei. E na Terra, bilhões de anos se passaram antes que surgisse a vida. Outro diz: a mente ou a inteligência não estavam envolvidas naquela época. Apenas aqueles éons estavam vazios de tudo que toca as emoções. 3 milhões de anos, ele exclama. Então, é um período de tempo que, na nossa vida, nós não conseguimos nem aquilatar. Eu nunca passei por 1 milhão de anos, nem por 100 anos. Ainda estou para passar, espero passar. E há muitas outras frases. Você pode procurar, vai achar centenas de ocorrências no jornalismo, nos livros de descrentes, evolucionistas, onde usa a palavra éon para um tempo absurdamente grande que a gente não pode nem conceber. Mas os falsos mestres do falso cristianismo
que tentam fugir das traduções do termo mais reputadas desde muitos séculos atrás, que usavam a tradução vida que dura para sempre, vida eterna, as traduções mais por equivalência formal, mais fiéis, mais testadas, mais comprovadas, mais amadas, e tentam intimidar você e enganar, apelando para a falsa erudição do grego e do hebraico dos descrentes. Em particular, os que mais odeiam e mais contradizem a doutrina bíblica, que uma vez salvo, sempre salvo, vão tentar lhe intimidar com pseudo-erudição descrente e com empáfia e desprezo, dizendo o seguinte: a ele, se você voltar para o idioma grego daquela época e olhar para a palavra eterna na sua tradução, ou para a expressão que dura para sempre, na realidade ela é o número de Strong 166 aionios, que você sabe que é derivada da palavra 165. Ele diz isso para impressionar, viu? A palavra de Strong 165, aion, e que em inglês é ion, em português é eon, o aion, e que pode significar um período de tempo que normalmente deve ser longo, mas é finito, limitado, provisório, temporário, e pode acabar a qualquer momento, que usualmente é longo, mas pode acabar a qualquer instante. Então, o que Jesus quis dizer, eu estou corrigindo quem não soube dizer, mas o que ele quis dizer é o seguinte: se você crê em mim, provavelmente você vai viver por um tempo relativamente longo. Mas fica avisado que para algumas pessoas pode acabar a qualquer momento. Viu? Mesmo assim, os odiadores dessa doutrina dizem que Jesus andou pregando assim. Vou repetir com outras palavras o que tento dizer. Se você crê em mim, provavelmente, estatisticamente, acho que muito provavelmente você vai viver, ou fisicamente ou espiritualmente, mais anos que a média das outras pessoas. Um pouco mais, um pouco menos. Mas você pode morrer amanhã, fisicamente e espiritualmente. É isso que Jesus quis dizer. O que essas pessoas poderiam perder a vida que Deus chamou de eterna e que dura para sempre, poderiam perder dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano. É isso que é um éon? Não, veja que os gregos da época e durante a Idade Média, todos os povos civilizados usaram essa palavra como um tempo absurdamente grande, maior certamente do que a vida física do ser humano. Viu? Ninguém sabe exatamente o que os escritores conceituavam a partir de quantos séculos seria, ou quantos milênios. Viu? Não fujam, sejam honestos. Respondo, quanto é um período desse, um aion? Exatamente 1000 anos, exatamente 1 milhão de anos, ou 1 bilhão de anos? Não pode ser uma semana, um mês, um ano. Viu? Se você dissesse 1 bilhão de anos, 1 trilhão, ainda um descrente poderia aceitar. Mas dizer que pode ser somente uma semana, um mês, nem descrente, que seja inteligente e sincero e honesto, vai aceitar. Isso é teoria do catolicismo que quer amedrontar as pessoas que vivem em terror. O que quer que seja que esteve na mente de quem milhares de pessoas usaram essa palavra, está muito acima da capacidade de qualquer pessoa entender. É como às vezes, pelo menos no meu tempo de jovem, quando queria dizer que era uma coisa muito grande, diz, olha, daqui a um quaquilhão de anos,
quando você tiver ganho um quaquilhão infinitômetro de dinheiro, isso vai ocorrer. Então não é uma coisa precisa. Quer dizer, é uma coisa tão grande que ninguém pode medir, ninguém pode contar, ninguém pode nem entender ou imaginar. Então essa conversa dos odiadores da doutrina é contra a Bíblia, é contra Deus e é contra a sinceridade. Ninguém que usou, a não ser que seja um padre ou um pastor fajuto, tentando mostrar que a vida pode ser perdida, e que inventa uma definição que nunca esteve na mente de nenhum grego, nem nos dicionários. Viu? Um éon é um tempo absurdamente grande. Viu? E na Bíblia é a eternidade. Eu garanto que toda e qualquer pessoa que realmente seja um crente em cada palavra da Bíblia King James, ou em português da Almeida, mesmo sem precisar saber uma letra de grego, sabe exata e precisamente muito mais do que qualquer PhD, pós-PhD, descrito na Bíblia. Pode juntar um caminhão de PhDs descrito na Bíblia que não sabe o que um servente de pedreiro crente na Bíblia sabe, sendo ensinado pelo Espírito Santo e lendo na santa palavra infalível de Deus. Então qualquer crente sabe exatamente o que significa cada palavra do grego, a começar por aionion, do verso infol. Significa exatamente vida eterna, que dura para sempre. E como é que eu posso provar isso? Se alguém estiver ouvindo e perguntar, como é que você prova isso? Porque Jesus, o Deus Filho, o Deus eterno, o Criador do universo, das linguagens, o Deus onisciente e infalível, comparou aionion com a expressão nenhum tempo e modo morra ele para o sempre. Então ele é o supremo professor e decididor de todas as coisas. Não é um teólogo liberal, não é um católico que crê em salvação pelas obras e pelas forças, que pode perder e que ensina que ninguém jamais pode ter certeza de salvação. Então, Jesus colocou de um lado a expressão viverá para sempre, terá vida para sempre, terá vida que dura para sempre. E do outro lado ele disse, em nenhum tempo e modo morra ele para sempre. Com isso, eu acho que você já entendeu tudo. Ambas as coisas, o A e o B, significam a mesma coisa. Não pereça, mas tenha a vida que dura para sempre. João 3,16, que eu traduzi da Bíblia King James, 1611, traduzi agora. Isso faz perfeito sentido, só não entende quem não quer entender, ou então quer contradizer Deus. Portanto, na primeira metade de João 11:26, ele diz a condição. Vou ler. E todo aquele que está vivendo está crendo para dentro de mim. João 26a. E na segunda metade ele dá a consequência infalível. Se for feito A, ocorre B. Na segunda metade ele diz que como consequência infalível, em nenhum tempo e modo morra, para o sempre. Crês tu isto? Crês tu isso? É isso que a Bíblia ensina. Esse é assunto de vida ou morte. Vida eterna no céu ou morte eterna nas chamas do inferno. Chamará você Deus de mentiroso?